Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia. Ainda vamos falar um pouquinho de Geologia, né? O tema da aula de hoje será a estrutura geológica e tectônicas de placas. E será a nossa terceira aulinha de Geologia. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que é a estrutura geológica, meus amigos? A estrutura geológica ela é toda aquela base que segura o nosso relevo, né? Então ela é a base do nosso relevo, a estrutura interna do relevo, é tudo aquilo que segura os nossos pés, né? O chão que pisamos. Estrutura geológica é o conjunto de rochas que concentram na superfície, né? Um pouquinho abaixo ali do nosso relevo. Suas características químicas e físicas dão origem a minerais metálicos e combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, além de influenciar na formação dos tipos de relevo, crátons, né, que são os escudos cristalinos e plataformas, bacias sedimentares e dobramentos modernos. E vamos começar falando dos escudos cristalinos. E o que é o escudo cristalino? É a formação mais antiga da crosta terrestre que ocorreu no período pré-cambriano. Pré-cambriano. É muito difícil falar pré-cambriano. Já viram que às vezes o professor se embola um pouco, né? Mas é normal, pessoal. Todo mundo aí, uma hora se atrapalha. Bom, arqueano, minerais não metálicos, granito, ardósia, etc. Certo? Proterozoico, minerais metálicos, ferro, manganês, ouro, cobre, etc. Rochas magmáticas e metamórficos muito desgastadas. Então esse é o período dos escudos cristalinos, né? A característica do escudo. Plataforma. São mais rebaixadas, todas as características de um escudo cristalino, porém em área mais rebaixada. Muitas vezes sustentam outras estruturas geológicas. Eu vou dando a definição aqui, daqui a pouco entraremos nos exemplos, certo, pessoal? Bacia sedimentar é a área onde acontece o recebimento do sedimento, relevo mais planos, né, e depressões, exemplos, planícies costeiras, possui fragmentos minerais de rochas erodidas e sedimentos orgânicos. Áreas baixas próximas às áreas elevadas e beiradas de rios. Encontra-se os combustíveis fósseis como petróleo. Formou-se em 3 eras, na Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. As rochas são sedimentares e mais recente que os escudos cristalinos, que tem uma característica de rocha vulcânica, né? Do esfriamento da lava. E são rochas de mais fácil erosão. Entrando aqui no dobramentos modernos. Dobramentos de costa que ainda está em formação. Então, são quando duas placas se entram em colisão, uma acaba descendo e outra subindo, né? E esse período faz com que a suba formem as montanhas, né? Um exemplo de um dobramento moderno é o Andes, são os Andes, né? O Himalaia, então são montanhas. E no Brasil não temos dobramentos modernos. Bom, eles podem ocorrer a formação de grandes cadeias montanhosas, são pouco erodidas. Formação no final da era Mesozoica e início da era Cenozoica. Alguns exemplos aqui é o Andes, os Alpes e os Himalaias. Temos aqui uma fotinha dos dobramentos modernos. Então, olhem aqui bem para esta imagem, pessoal. Temos duas placas tectônicas, certo? Quando essas duas placas se encontram, uma soergue, né, cresce, né, e a outra acaba descendo. Então, a que sobe, pessoal, ela vai formar as montanhas. Essa placa que desce, geralmente ela é mais densa, né? Então por isso que ela é mais pesada, ela acaba descendo. A outra é menos densa, não há aquele peso, e acaba subindo e formando as cadeias de montanhas, que são chamados de dobramentos modernos, porque é a estrutura mais nova, né? Com um período menor que temos. Voltando aqui, bom, temos os crátons, certo? Os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Só eu ver um negócio que eu coloquei aqui para vocês. Beleza. Bom, de novo, pessoal, desculpa, o professor se perdeu aqui, mas a gente já
Beleza. Voltamos aqui. Escudo cristalino, pessoal. O que seria o escudo cristalino? Seria mais ou menos aqui, essas montanhas que são formadas a um período maior de ano, né, que são os cratos, são escudos cristalinos ou são plataformas com formação basáltica. No Brasil, 36% da formação é basáltica, né, são esses escudos que, com o passar do tempo, com o esfriamento da lava, com as erupções vulcânicas, foram formando esses escudos cristalinos, que tem grande parte de composição basáltica, certo? Aqui a bacia sedimentares, onde ocorre a decomposição, né, através por meio da... Quando sofre erosão, quando sofre algum processo que faz com que as bacias, que os crátons sejam explorados, né, que eles sejam mais sedimentados, então a partir daí vai completando aqui as bacias sedimentares, que ocasionam a formação de um novo tipo, né, de bacia, de tipo de formação de estrutura geológica. E aqui por último, né, a formação mais nova são os dobramentos modernos, que é o encontro das placas tectônicas, como já falamos. Então, crátons, escudos cristalinos, formação basáltica, formação de origem vulcânica, rochas ígneas, certo? Ou metamórficas. Bacias sedimentares, em grande parte formadas por rochas sedimentares, são um pouco mais novas que os crátons, né? Ou escudos cristalinos, ou plataformas. E os dobramentos modernos, que é a formação mais nova. Bom, no Brasil, entraremos aqui na estrutura geológica brasileira, ou do Brasil. Bom, na era arqueozoica, né, no período arqueano, aproximadamente 4 bilhões, o que ocorreu? Primeiros organismos unicelulares, os primeiros escudos cristalinos, né, então os escudos cristalinos são mais antigos, formação vulcânica, ocorre a formação da crosta, ao resfriamento da superfície terrestre, né, lembre-se que antes, com as erupções vulcânicas, com a explosão do Big Bang, tinha aquela lava, né, então quando há esse esfriamento, há a formação da estrutura geológica, e consequentemente a formação dos escudos cristalinos. Resíduos de minerais metálicos, formação das rochas magmáticas há 4 milhões de anos. Depois, na era paleozoica, lembre-se que é a terceira era, no período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano, mais ou menos 350 milhões de anos, né? Há divisão aqui, todo mundo pode observar. Nesse período, a formação dos peixes, répteis, intensas alterações climáticas, primeiras jarridas carboníferas, e aqui a formação das bacias sedimentares, né? Então há a deterioração dos escudos cristalinos, né? E nas áreas de depressão, nas áreas mais baixas, ocorre a formação das bacias sedimentares. Depois, aqui no Cretáceo, os terrenos vulcânicos, né? Um exemplo no Brasil são a Terra Roxa, que é um exemplo de terreno vulcânico. Dobramentos modernos, no Brasil não temos, mas acontece aqui no Terciário. E por último, né, sedimentações recentes, né? A deterioração da rocha, essa rocha sofre o processo de intemperismo, ela acaba sofrendo alteração e há a construção de novas rochas. Voltando aqui, pessoal, desculpa pela tosse. Escudos cristalinos, influência na formação de planaltos e depressões. Então, plano alto, lembra da aula de relevo. Depressões, né, como temos uma baixada, mais ou menos 36% do subsolo brasileiro. Bacias sedimentares ocupam aproximadamente 58% e terrenos vulcânicos aproximadamente 8%. Beleza? No Brasil não encontramos dobramentos modernos, porque estamos no meio da placa sul-americana, né, na placa tectônica sul-americana. E como o dobramento moderno está bem onde há o encontro de placas, como nós estamos no meio de uma placa, não teríamos, né, dobramentos. Que aqui na região da América do Sul está ali no Chile, ali em outros países. Terrenos vulcânicos, tipo de terreno que ocupa aproximadamente 8% do território nacional e é uma formação mais rara. Esses terrenos foram submetidos a derrames vulcânicos
As lavas deram origem às rochas, como o basalto e o diabásio. O basalto é responsável pelas terras mais férteis do Brasil, conhecido como terra roxa. Eu trouxe aqui mais uma definição, né, uma estrutura geológica brasileira. Ao norte temos o escudo da Guiana, próximo ali às Guianas. Aqui na região central, um pouco antes aqui do litoral, temos o escudo brasileiro, né, que é um escudo cristalino, né, de origem vulcânica, mais antigo. E depois as bacias sedimentares aqui no Brasil. Então são esses tipos, são essas três estruturas geológicas do nosso país. Também trouxe o esboço, onde ele traz a estrutura geológica do Brasil. Então ele vai trazer aqui primeiro o embasamento cristalino, onde que fica, né? Então o escudo das Guianas, ele é aqui o 1, né? Depois o 2 temos o escudo brasileiro. E depois ele vai trazer as bacias sedimentares, bacia amazônica, bacia do meio norte, bacia do Paraná, né? Então são bacias e o embasamento cristalino do território nacional. Vocês podem ali olhar a tela como é dividido, né? Então, mudando aqui, eu trouxe uma questãozinha para a gente resolver uma questão do Enem. As plataformas ou cratos correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica de rocha, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano, médio e inferior. Então, primeiro período aí, o pré-cambriano, né, rochas muito antigas que sofreram o processo de mudança. Também ocorre rochas intrusivas, formadas no interior terrestre, né, rochas intrusivas, extrusivas, antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas da plataforma de cratos no Brasil: da Guiana, da Sul Amazônica e a do São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul Amazônica têm como arcabouços geológicos vastas extensões de escudos cristalinos ricos em minérios, que atrairiam a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua importância histórica geológica. Então, voltando aqui, né, vamos ler novamente. As regiões cratônicas das Guianas e Sul Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos. Né? Então, lembre lá dos escudos cristalinos, né, a formação rochosa mais antiga. Essas formações, pessoal, elas são ricas em minério. Então, lá contém a grande presença de ferro, de diabásio, né, que é a base para o alumínio. Dessa forma, elas atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras no setor de mineração, na exploração mineral, e destacam-se pela sua história geológica. Por que elas se destacam? Então, por que essas áreas se destacam pela sua história geológica? Letrinha A. Por apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Não é por isso. B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Também não no Cenozoico. Não foi no Cenozoico, né? Foi no pré-cambriano, que a questão traz pra gente, então também está errada. Apresentarem as áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Opa! Pode ser. Depois voltaremos ali na nossa questão. D. Possuir em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Aquela região ali, não temos ali petróleo, né? Que a questão fala da região. Quais são as 3 áreas? Plataforma de Cratos no Brasil, as da Guianas lá em cima, a Sul Amazônica e do São Francisco, né? Então, também não é essa, ali não é tão rica assim entre petróleo e gás natural. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Também não, né, pessoal? Então, o que fica aqui pra gente? Apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do Brasil. Então, ali houve muita área de erosão, né? E trouxe, se voltarmos aqui, as bacias sedimentares, né, são áreas mais planas. Então, ele vai trazer que aqui foi formadas maior planície do país. Está correto. Quem colocou C acertou. Beleza, meus amigos? Entenderam a questão
das bacias sedimentares, dos escudos cristalinos e dobramentos modernos. Escudos cristalinos, formação mais antiga, entre planalto, um lugar não tão alto, um pouquinho mais alto, bacias sedimentares em planícies e depressões, em lugares mais planos e mais novos, escudos sedimentares mais antigos, e por último, né, os mais novos ainda, os dobramentos modernos. No Brasil não há dobramento moderno. Se alguma questão pedir, falar os dobramentos modernos brasileiros, já pode considerar que está errada, né, nessa alternativa, que o Brasil não tem. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo tema, para a nossa próxima aula, que é a deriva continental. Bom, o que seria a deriva continental, meus amigos? Seria a interação dos continentes, como ocorreu, né, essa locomoção, o movimento dos continentes, como que era antes, como que é hoje, né, cara? E o cara da deriva continental é Alfred Wegener, né, ou Wegener, depende do jeito que você quer falar. O professor que é meio a língua meio presa, ele fala Wegener, beleza? 1912. O que o Wegener trouxe aqui na sua obra? Ele trouxe que a teoria da origem dos continentes e oceanos é a teoria da deriva continental. Ela relatava que havia coincidência das estruturas geológicas nos locais de encaixe dos continentes. Abordava que os continentes se moviam pelo globo terrestre. Então, pessoal, se a gente pensar, a primeira ideia desse autor, do Alfred Wegener, era que os continentes eram grudados nessa teoria. Então, não existia os vários continentes que existimos hoje, América, Europa, Ásia, Oceania. Ele diz que a Terra é como se fosse um quebra-cabeça, então todos eram grudadinhos, formavam no início apenas um continente. Com o passar do tempo, com o movimento das placas tectônicas, os continentes foram separando-se. Então, foram se separando, formando os outros continentes, até chegarmos na formação atual. Bom, ele abordou em sua teoria que em primeiro momento teria um único continente. Então, marquem aí que é importante. O nome do único continente falado na teoria da deriva continental é Pangeia, certo? E também que era banhado por um único oceânico que se chamava Pantalassa. Beleza? Então tá aqui uma ilustração, um desenho como seria a Pangeia. Então você pode ver que o continente americano ligado na África do Sul, na África do Norte, continente europeu aqui na África, né? Se nós prestarmos atenção, ele se encaixa como se formasse um quebra-cabeça. A Antártica embaixo, a Oceania, né? Formavam um único continente. Aqui seria a Pangeia, tá? Banhada por um único oceano. Bom, pessoal, trouxe aqui uma outra imagem, né? Se nós aproximássemos os continentes aqui, ó, a América do Sul encaixaria aí na África, América do Norte também, a Europa também, onde formaríamos a Pangeia. A professora errou de novo. E quais foram as comprovações, umas das ações que o autor trouxe, né, que o Alfred trouxe, para nós discutirmos por que ele chegou a esse assunto. Tá, beleza, o desenho dos continentes se encaixa. Mas além disso, tem algum outro fator que você pode comprovar ou pode citar, né, que faz com que eu acredite na sua ideia, que nós acreditamos na ideia da Pangeia? Um dos fatores é a presença de espécies semelhantes em diferentes continentes. Você pensava assim, como que, por exemplo, aqui o jacaré que encontra na América do Sul e na África tem nos dois continentes, se é tão longe, esse animal não tem o poder, né, de nadar tanto? Como que nós podemos encontrar plantas nos 4 continentes que hoje em dia têm uma característica climática diferente uma da outra, né? Ou como encontramos historicamente, né, alguns vestígios desses animais, do mesmo animal num continente e no outro, como é o caso aqui, ou da América do Sul e África. Então essa foi a primeira definição de Wegener, né? Trouxe para a gente que essa presença de fósseis antigos, de animais, né, em diversos continentes, é uma da primeira teoria que faz com que nós acreditarmos que os continentes eram interligados, eram conectados um no outro. E como é que houve essa separação? Pessoal, na aula de estrutura da Terra,
nós falamos lá dos movimentos de convecção, que é um movimento responsável pela alternância, né? Pelo que faz com que as placas tectônicas se mexam de um lugar para o outro, ou de um lugar para o outro, ou se choquem, se distanciem, né? Esse movimento vem através do magma que está no manto, faz com que ele se mova e mexa as placas tectônicas. Esses movimentos são um dos responsáveis pela separação do continente, segundo a teoria da deriva continental. Em um primeiro momento, a Pangeia vai se fragmentar em dois grandes continentes. Ao norte teremos a Laurásia e ao sul a Gondwana. Então nós aqui no Brasil estaríamos na Gondwana. Com o passar do tempo, com a contínua mudança ou, né, a não estabilidade das placas tectônicas, a instabilidade, fez com que os continentes continuassem fragmentando e originando novos continentes, até ficarem no período atual. Então, na primeira separação, tem aqui no norte a Laurásia e depois aqui no sul a Gondwana. Então, nos períodos lá das eras geológicas, como já discutimos, no período pré-cambriano aqui, né, pérmico, mais ou menos pré-cambriano não, tirem isso da cabeça, o senhor falou errado. Período pérmico, que há mais ou menos 225 milhões de anos atrás, temos a Pangeia, depois no Triássico, a Gondwana aqui, né, separando da Laurásia. Depois no Jurássico, né, no período dos dinossauros, ainda uma separação já maior. No Cretáceo, uma separação quase que a formação atual. E no atual período, né, chegamos a essa formação atual que temos até os dias de hoje. Então a ideia do autor era que o quê? Se nós juntarmos aqui e separarmos os continentes, nós vamos chegando nessas formações até chegar ao período atual. Se juntarmos tudo isso de novo, nós chegaremos nessa na formação primária, na formação da Pangeia. Então a ideia dele é como se os continentes fossem um grande quebra-cabeça em um primeiro momento, depois por meio do movimento das placas tectônicas, do movimento de convenção, né, das correntes de convecção, fizeram com que os continentes fossem se separando e chegassem até a formação atual. Uma tabelinha aqui de divisão. Bom, no Pangeia separou em Laurásia e Gondwana, hemisfério norte e hemisfério sul. Na Gondwana ficou a África, a América do Sul, a Antártica, a Austrália e a Índia, ou a Oceania aqui. Na Laurásia, América do Norte, Ásia e Europa. Bom, e como que houve essa complementação, né? Como é que foi provado, ou chegamos mais próximo, né, à comprovação dessa teoria, ou estudos que fizeram com que colocaram mais credibilidade no estudo de Wegener. Bom, nesse período surge a teoria da tectônica de placas, como já dissemos, né? Então, as correntes de convecção, que elas são formadas devido ao calor interno da Terra e ao afundar da litosfera na atmosfera, devido à densidade, causam o movimento das placas tectônicas. Então, indo aqui, por exemplo, na tela, olho na tela, vamos lá. Temos aqui o manto terrestre. Lembre? Então aqui o manto está em constante movimento. Lembre-se, alta pressão, quanto mais fundo, maior a pressão. Quanto mais raso, mais baixa a pressão. Desculpa, pessoal. Quanto mais fundo, mais quente, maior a temperatura. Quanto mais em cima, mais baixa a temperatura. Baixa entre aspas, que também é bem quente. Então, o alto calor faz com que a lava daqui suba, chega aqui até o manto superior, esfria-se e volta, fazendo um ciclo. Esse ciclo de movimento de lava faz com que aqui a crosta terrestre, né, e as placas tectônicas em cima se movam. Esse movimento das placas tectônicas fez com que os continentes se separassem. Aqui temos a fossa oceânica, que é o encontro de placas tectônicas. Aqui temos a zona de convergência, lembra da formação do dobramento, então a zona de subducção.
E aqui temos o oceano e a fossa oceânica. Então, o movimento do magma lá embaixo, fazendo as zonas de convecção, que fazem com que as placas tectônicas se movam, foi um dos principais, ou o principal, ou o único responsável pelo afastamento dos oceanos. Entrando um pouquinho aqui nas técnicas da tectônica de placas, vamos discutir aqui brevemente. O planeta, pessoal, ele é dividido em diversas placas tectônicas, que esse movimento, devido às correntes de convecção, estão flutuando sobre a atmosfera. Ao se movimentarem, formam as montanhas, encontros de placas tectônicas, fossas oceânicas, né, onde também há um encontro, mas não há dobramentos, atividade vulcânica, né, faz o lava mexer no manto até ocorrer o vulcanismo, né? As cordilheiras, que são os dobramentos modernos também, terremotos pelo movimento das placas e tsunami também. A litosfera, pessoal, ela está dividida em 15 grandes placas. Abaixo está a atmosfera, onde ocorre todo esse movimento, né, formando a deriva continental. Divisão aqui das 15 placas tectônicas no mundo. Destaque aqui para a Sul-Americana. Quem está aqui? Quem está aqui? Nosso querido Brasil, né, pessoal? Estamos aqui no meio da Sul-Americana. Então, é por isso que o Brasil não temos aqui terremoto no país, porque estamos no meio de uma placa, né? E também não temos dobramentos modernos, porque é a partir da convergência dessas placas que ocorrem os dobramentos. E quais são os tipos de movimentos das placas? Divergentes, a renovação da placa; convergente, a destruição da placa; e transformante, é uma constante performance. Entraremos primeiro no movimento divergente. O divergente é onde ocorre o afastamento de placas tectônicas. Então elas formam os relevos submarinos ou as dorsais oceânicas. Neste limite existe atividade sísmica e vulcânica. Então, por exemplo, a divergente é quando temos duas placas aqui e elas não se unem, elas ficam mais longe, né? E nesse movimento de elas se afastarem, a lava pode vir aqui, formando-se novas estruturas rochosas, formando-se ilhas, né? Isso é com o longo do tempo. Temos aqui um exemplo. Temos aqui a placa sul-americana, a placa da África, né? Quando elas se afastam, o magma chega a surgir, formando-se rochas jovens. O rocha chegando aqui no oceano, como o magma vai se esfriar e forma novas rochas, novas ilhas. Então elas divergem. E o que são os limites de convergência ou convergência das placas tectônicas? As placas se aproximam, a crosta oceânica mais densa afunda, né, na parte oceânica, por baixo da continental, né, que é o movimento de subducção. E a outra, por atrito, começa a se dobrar, formando as montanhas, que seriam os dobramentos modernos ou o processo de orogenia. Esse processo de orogenia, pessoal, é o processo de formação de montanhas. Um exemplo, temos aqui o movimento de subducção, que é da placa oceânica, que é mais densa. E temos aqui o encontro da placa continental. Quando as duas se encontram, elas não ficam aqui. Uma, olha aqui na telinha, uma começa a descer e outra a subir. Esse movimento aqui, ó, de subir faz com que surjam as montanhas, os dobramentos modernos. Claro que não é de uma hora para outra, é um movimento que vai correr de acordo com o tempo, mas é uma subducção e a outra menos densa, a continental, sobe, formando assim a montanha, ou dobramentos modernos. E o que são os limites transformantes, meus amigos? Área de performance constante, deslizamento de uma placa a outra. Se as divergentes, voltamos lá. Se as divergentes se afastam, se as convergentes se encontram, os limites transformantes andam uma da outra. Claro que não em caras igual, mas longe, né? E quando uma encontra a outra, o que acontece? Primeira coisa, terremoto, né? Um exemplo é quando a placa do Pacífico desliza lateralmente com a placa americana, produzem-se terremotos nas zonas de contato entre ambas as placas.
Nesse movimento não ocorre a destruição, né? Porque não converge, nem se afastam, né? E também não há a criação de uma nova placa, né? Elas apenas se encostam, fazem com que surjam terremotos, até mesmo tsunamis, né? E outras ações aqui no ambiente terrestre. Trouxe aqui um quadrinho para nós entendermos movimento das placas tectônicas. Divergente, limite construtivo. Convergente, limite destrutivo. Então, quando elas se afastam, surge, né? Pode vir a surgir magma ou calor de baixo, formando-se, né, novas rochas, novas ilhas e outros continentes, entre outras coisas, né? Mas é só apenas um exemplo. Elas divergem. Quando elas convergem, há destruição de uma placa, formando dobramento, e transformante não ocorre nada, continua ali uma do ladinho da outra. Divergente, na costa oceânica, na costa continental, rife oceânico ou rife continental. Convergente, choque de placas continentais, ocorre a aerogenia, né, de colisão, por exemplo, o Himalaia. Choque de placas, uma oceânica e outra continental. É uma orogenia, formação de montanhas por subducção. Um exemplo é os Andes, né, na América do Sul. Choque de placas oceânicas, quando duas placas oceânicas se encontram. Um exemplo é o arco de ilhas vulcânicas. Quando uma ilha é vulcânica, provavelmente foi o choque de duas placas oceânicas. Deslizamento de uma placa na outra, ocorre a falha transformante, né? Então, uma placa deslizando entre a outra, ocorre uma falha no meio desta placa. Uma telinha aqui com o modelo. Tipo de margem. Divergente é o movimento de separação, então uma placa separa da outra, fazendo com que o magma extravase aqui, forme-se novas rochas. Convergente, quando elas se encontram, movimento de subducção, aqui formando os dobramentos modernos. E deslizamento, quando elas andam, né, no movimento lateral. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido nossa aula, que tenham entendido um pouquinho mais, né, de movimento, tectônicas de placas, de deriva continental, lá da Pangeia, quando se afastou e virou um novo continente. Espero que tenham compreendido da nossa aula, espero que eu tenha contribuído um pouquinho a mais para o seu conhecimento geográfico. Obrigado a todos, espero você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Lembre-se, geografia na cabeça, Deus no coração. Até a próxima!